22 de março, sábado. Muito obrigado por estar me acompanhando nesse vídeo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estudar os seguintes ativos. Eu dei uma olhada em toda a carteira teórica do índice Bovespa e me chamou a atenção esses papéis aqui, nessa sequência, tá? Nós vamos então olhar a Vale 3, Petri 4, que são papéis aí bastante pedidos. Vamos dar uma olhada no gráfico da BBDC4, o Banco Bradesco. Depois a Porto, PSSA 3 e a Rente 3, que é a Localiza. Vamos começar então aqui pelo gráfico do índice Bovespa. O gráfico diário está aqui na tela. Lembrando que esse estudo ele é tão somente um estudo, uma opinião, tá? Não é recomendação nem de compra nem de venda, certo, pessoal? Então, por favor, o que eu falar aqui, você tome as suas decisões, faça a sua análise de acordo com o seu perfil de risco e a metodologia que você usa. A que eu uso é a metodologia dos pivôs, tá? Que une duas teorias, a de Ralph-Elliott, tá? E também a teoria das ondas, junto com a teoria Down. Muito bem, vamos olhar então o gráfico do índice Bovespa. A gente observa, é um gráfico bonito, tá? Um bom gráfico, eu diria, Observem que nos últimos pregões o índice ele está num processo de acumulação normal depois dessa alta aqui generosa, Uma perna de alta aqui muito boa mesmo. Então, gente, nós temos um processo de realização no tempo, que a gente chama, tá? Quando fica andando de lado. Quanto mais tempo fica andando de lado aqui, melhor, certo? Por quê? Porque dá tempo das médias se aproximarem do preço, tá? Enquanto tiver esse afastamento das médias, a gente tem um pouco de cautela, para compras, principalmente, porque o ideal é comprar perto das médias, certo? Então, nós vamos olhar aqui, pessoal, os pontos agora de suporte e de resistência, tá? Nós temos como pontos de suporte a média de 9 períodos, que atualmente está em 129.827 pontos. Se cair com um pouco mais de força, tende a encontrar suporte nesse nível. Nós temos também um suporte nesse topo aqui, topo rompido agora vira suporte, tá? Então, naquela faixa ali dos 129.000, vamos ver aqui precisamente, é 129.534 pontos, tá? Ali é um ponto de suporte. Então, se vier uma queda um pouquinho mais forte, tem de vir até ali. E o outro ponto de suporte relevante é na média de 21, que é essa linha azul aqui mais forte, a média de 21, que está em 127.748 pontos. 127.748 também é um suporte, tá? Observem que o índice ele sobe, e o volume ele também sobe. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O volume é o que dá sustentação a essa tendência aqui de alta que foi iniciada lá no mês de janeiro deste ano, ok? Resistência a ser rompida, resistência imediata, tá? O ponto a ser rompido para o índice continuar subindo, o primeiro ponto é 132.984 pontos, tá? Ou seja, é esse topinho aqui, ok? Bom, os próximos é lá na faixa dos 133.562, é um ponto de resistência, 134.970 também, que são regiões no gráfico, são pontos, são máximas deixadas lá em outubro do ano passado, tá? Isso é no gráfico diário. Agora eu quero ver com vocês o gráfico semanal. E aí nós temos outros pontos de suportes mais relevantes. Vou pular aqui para o semanal. Na minha opinião, no semanal, gente, o principal ponto agora de resistência, é a máxima histórica do índice Bovespa, lá em 137.469 pontos. Mas tem outra região no gráfico antes, no semanal, um gráfico utilizado aí por quem opera prazos mais longos, várias semanas, vários meses, tem
tem um ponto de resistência, quer dizer que o preço bate ali e tende a cair, que é na faixa dos 134.370. Precisamente a 134.391. Qual topo eu estou me referindo? Esse topo aqui, um topo lá do dia novembro de 2023, ok? Tá? Bom, se a gente colocar aqui no gráfico Fibonacci, né? A projeção de Fibonacci, vamos ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui nessa tela. A gente vai conseguir observar, a gente vai conseguir observar se a gente já está perto também de um ponto de resistência importante por meio da ferramenta de projeção de Fibonacci. Tá? Então a gente coloca aqui no fundo, vamos de novo lá, coloca aqui no fundo dessa possível onda 1, puxa até o alto da onda 1 para 2 e a gente vai fazer agora, puxa aqui para baixo, aqui, né? De acordo com Fibonacci, a gente observa que na faixa dos 133.557 pontos, naquele nível ali, né, nós temos onde fica o 100% da expansão da onda 1. Tá? O que significa isso? Para quem gosta da ferramenta de Fibonacci, né, nem todo mundo gosta, mas ela é muito usada, né? A gente entende, né? A regra é que a onda 3 aqui, ó, ela se expande com pelo menos 100% da onda 1. Então a onda 1 é essa aqui, ó. Então essa onda 1, essa perna de alta, a onda 3 expande pelo menos 100%. Pelo menos 100%. O 100% dá lá em 133.557 pontos. Tá? Então ali aquele nível ali é uma região de resistência. Um alvo é uma região de resistência. Tá? Quase no mesmo nível daquele topo que nós falávamos agora há pouco. Certo? Então, vencida essa resistência aí do 133.557, a próxima é o topo histórico. Tá? Nós estamos numa condição gráfica muito bonita do índice Bovespa também no semanal. Tá? Essa perna de alta, depois a correção, tá? E o zigue-zague aqui para cima, ó, ou seja, tivemos um fundo maior que o fundo anterior. Isso é muito relevante porque ela quebra essa tendência de baixa aqui, tá? Isso é muito interessante mesmo, é importante o índice fazer esse eixo para cima que pode sustentar toda uma nova alta. Agora, nós estamos perto de uma região de resistência? Sim, estamos. E aí complica um pouco. Para quem quer entrar, liga o sinalzinho amarelo. Para quem está posicionado, ok, tá bom, né? Tá aí aumentando sua rentabilidade. Agora, para quem não está ainda, inspira cuidados, porque o índice, ao tocar em regiões de resistência, ele tende a recuar ou tende a lateralizar, certo? E vejam que o índice está bem afastado das médias, né? Então vamos aos pontos de suporte, tá? Pontos de suporte, na minha opinião, nós temos um ponto de suporte, caso o índice venha a fazer uma correção, aqui nos topos rompidos, tá? Aí nós temos ali na faixa dos 131.800, um ponto de suporte, o outro na faixa 131.372, o outro na faixa 130.902, o outro na faixa dos 129.533, tá? Todos são níveis de suportes caso o índice no semanal venha a cair. 129.181 também, e na média de 9, caso venha uma correção mais forte, né? Ali em 126.905, e a média de 21, 126.265, também são tecnicamente pontos de suporte caso venha uma correção mais forte do índice. Tá? Por enquanto não há sinal à vista de uma correção mais forte do Ibovespa aqui no semanal. Ok? E vejam que subiu, né? Já estamos na terceira semana de alta seguida,
com volume crescente. Isso é bem importante também. Bom, fica aí então para vocês avaliarem o índice Bovespa. Vamos agora olhar o gráfico da Vale, Vale 3. Gente, aqui na tela o gráfico da Vale é um gráfico bonito, tá? Muito bonito. É um dos ativos que sustenta aí a alta do índice, né? Vejam que no momento a gente tem uma lateralização num topo, e isso também é importante, porque a Vale geralmente faz as suas correções caindo e caindo forte, né? E agora não. Agora temos uma correção, pelo menos até o momento, uma correção aqui feita com moderação, com ali leves altas, uma quedinha aí de 17%, depois queda de 0,31, queda de 0,17, 0,31, depois uma alta leve na sexta. Está andando de lado neste momento, certo? E isso é importante porque dá tempo das médias, tanto a de 9 quanto a de 21, se aproximarem do preço. No momento em que as médias se aproximam do preço, e se tiver continuar nessa clara tendência de alta, pode ser um ponto de entrada para quem ainda não está posicionado. Eu chamo a atenção de vocês para uma questão, para um ponto aqui da Vale. Ó. Se nós olharmos lá para se nós olharmos para a esquerda do gráfico, a gente vai ver um topo deixado em novembro do ano passado. Aqui, ó. Esse topo aqui, que tem uma máxima em 57,49, exerce uma resistência ao preço. Tá? Vejam que chegou naquela faixa de preço na semana aí que encerra, chegou ali e não consegue cruzar para cima. Então, a primeira resistência que o índice Bovespa tem que romper é aquele topo anterior. Eu diria um pouquinho mais, tem que romper a máxima do dia 18 de março, que é em 57,56. Precisa romper, o volume precisa estar alto, né, ou crescente. O volume, na minha opinião, ainda é um problema para a Vale. Tá? O volume ele é muito baixo, né, o ativo está sendo negociado com um volume ainda baixo em relação a meses anteriores, tá? O ano passado, anos anteriores. Mas vamos lá, o fato é que o ativo vem fazendo fundos cada vez mais altos, as médias apontam para cima, clara condição de alta, né? E precisa romper. Primeira resistência, 57,56, tá? Rompendo essa resistência, a próxima, na minha opinião, está na faixa dos 59,27 por ali, tá? A outra lá na faixa dos 60,83, que é esse topo aqui, ó, deixado ali em novembro do ano passado, antes do papel começar a cair com bastante força. Ok? E observem que nós estamos num processo de reversão dessa tendência que era baixa e agora estamos numa alta, tá? É um gráfico muito bonito da Vale, né? Muito bonito, espero que continue subindo, até porque é um ativo com peso aí de 12% mais ou menos na carteira teórica do índice. Então é um ativo que se sobe ele ajuda o Ibovespa, né? Ajuda bastante. Quero olhar com vocês o gráfico semanal da Vale, tá? Aqui no semanal a gente tem uma condição também que é muito bonita. Por quê? Porque nós temos aqui, olha, observem, perna de alta, um teste de fundo rápido aqui, né? Teste de fundo rápido. E depois armando aqui um pivô. E vejam que no rompimento, a entrada, né, o timing dessa operação foi aqui, ali na faixa dos 5, 5,96, 5,6, tá? E agora Vale, parece aqui, né, gente, construindo o que pode ser uma onda 3 para cima. E aí a gente pode colocar aqui também Fibonacci, né? E verificar até onde, se de fato, né, for uma onda 3 para cima, para onde ela vai. Vamos botar aqui então Fibonacci, projeção de Fibonacci, tá? Opa, vamos de novo lá. Puxa até o alto de uma possível onda 1 para onda 2. Aí aqui a gente faz, puxa aqui para baixo do fundo da onda 2 e nós temos como 100%, ou seja, um dos níveis de Fibonacci, um dos alvos de Fibonacci é R$ 60,12, tá? No semanal é um dos alvos, é lá. De acordo com a ferramenta de Fibonacci, é lá, tá? O que eu gostaria de ver
no semanal a Vale fazendo esse volume aqui embaixo. Ele aumenta um pouquinho, ó, mas eu gostaria de ver esse volume aumentando um pouquinho mais. Tá abaixo ainda, na minha opinião. Tá? Eu não sei se eu mencionei para vocês os pontos de suporte, né, da Vale no diário. Então, no diário a gente tem um suporte aqui na faixa dos 5,6 com 4,6, que é onde temos um topo anterior também. Isso aqui é um suporte relevante. E o outro na média de 21, né, 5,5 com 34. Ok? Muito bem, vamos passar então para o gráfico da Petri4, Petrobras. A Petrobras, pessoal, deixou um movimento interessante também no gráfico na semana que passou. Observem aqui, ó, sobe, aí o ativo lateraliza e rompe para cima a lateralização. Bonito isso, né? Tá? Vejam que a Petri4, ela no semanal fecha um gap, tá? Um gap ali do dia 28 para o dia ali no final do mês, né? Final do mês de fevereiro, começo de março, tá? É um ativo, é interessante e o volume aumenta, ela rompe o retângulo, a acumulação, com volume alto. Isso é interessante também, tá? Bom, deixa eu limpar aqui esse gráfico. Vamos ver aqui se a Petri4 continuar subindo, para onde que ela vai. Vejam que a Petri4, ela começou o processo de rompimento de um gap. Qual gap que eu estou falando? Aqui, ó. Tem um outro gap ali, né, deixado ali no pregão do dia 27 de fevereiro, né? E ela começou quase, né, tentou começar o fechamento desse gap na sexta-feira, mas não conseguiu, recuou e fechou ali num ponto que a gente pode considerar de resistência, tá? Que é a faixa dos 36,80. Essa parte aqui do gap, né, é uma região de resistência, tá? Qual é a outra? Bom, como é gap, a gente costuma falar que o gap pode ser fechado rapidamente. Então, a outra resistência, na minha opinião, estaria lá em cima, ó, na parte superior, lá em cima na faixa dos, vamos ver aqui, faixa dos 37,75, tá? Por que esse 37,75, Leonel? Bom, basta a gente olhar a parte inferior daquele candle, né, lá do dia 26, e que é a parte superior do gap, né? Então a parte inferior do candle é a parte superior do gap e a parte superior do gap é a região de resistência. Então ali é um alvo, tá? Certo, pessoal? Fica aí então para vocês avaliarem, mas se a Petri4 continuar subindo, esse volume também dando sustentação alta, ela pode rapidamente fechar o gap, ok? Tá. Estou dizendo aqui em termos de probabilidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que há uma probabilidade, certo? Bom, se a Petri4 ficar acumulando, tá, ela encontra suporte, né, aqui em 36,48. Se cair, encontra suporte em 36,04 e 35,95, que são as médias, certo? Mas não, nesse tempo gráfico não é ruim, tem uma configuração aqui de um zigue-zague para cima, né, fundos cada vez mais altos. No curtíssimo prazo não está, o papel não está ruim, pelo contrário, até está bom, ok? E no gráfico semanal a gente vê a Petrobras cruzando para cima das médias, de novo, que também é uma configuração interessante, tá? Aqui nesse tempo gráfico nós tivemos aí 2 semanas de altas, tá? Então aqui a gente tem uma dúvida, né? Será que a Petri4 no semanal caiu, depois está fazendo um repique para depois fazer uma onda 3 para baixo? Tá? Essa é uma hipótese. A outra é, fez aqui um repique, vai testar fundo aí nas próximas semanas para depois armar uma onda 3 para cima. Essa é outra hipótese, tá? Então nesse tempo gráfico ainda sugere cautela, tá?
Fica então para vocês avaliarem, né? Vamos agora ver outro papel aqui que eu selecionei, BBDC4. É o Bradesco BBDC4. O que o Bradesco aqui nos mostra nesse gráfico, tá? E por que eu selecionei esse gráfico? O semanal, gente, é um gráfico que a gente observa claramente aqui o ativo em perto de regiões de resistência, perto de topos. Eu desenhei aqui essa linha para vocês verem que R$12,54 é um ponto de resistência. 12,54 foi resistência de novo. Então, foi resistência em dezembro do ano passado, foi resistência em fevereiro deste ano, e 12,59 foi a máxima dessa semana aí que está encerrando. Então, 12,59, 12,60 é resistência. O que nós gostaríamos de ver? O papel cruzando para cima de 12,60, fechando acima desse nível, tá? Outra coisa que eu vejo nesse gráfico interessante é isso aqui, ó, sobe, faz um teste de fundo e volta a subir. Tá prontinho para romper um ponto importante de resistência, tá? Prontinho, tá preparado, né? E vejam que esse fundo aqui, ó, ele foi mais alto que esse. Isso também é uma configuração importante, tá? Agora eu quero ver com vocês o gráfico diário de BBDC4. E por que me chamou a atenção? Eu estou olhando aqui o gráfico, tá, pessoal? Não estou aqui olhando os fundamentos do banco, tá? Para quem gosta de olhar fundamentos, aí você olha lá os últimos resultados trimestrais, enfim, os múltiplos, tá? E tire suas conclusões. Aqui no gráfico, o que a gente pode dizer é que, do ponto de vista estritamente gráfico, o papel tem uma configuração que me chamou a atenção, tá? Aqui no curto prazo a gente observa o ativo subindo. Vejam que houve um teste de fundo e vejam que houve o lançamento de uma onda 3 para cima, tá? Muito bem, parou num ponto de resistência bem importante, tá, pessoal? Que são aquelas resistências, os topos anteriores aqui que eu mencionei lá no semanal. Então, para mim, esse ativo agora, o ideal é que ele continue aqui andando de lado, né, lateralizando no topo por mais alguns pregões. E somente se o romper 12,60, se deixar um candle de fechamento acima de 12,60 com o volume crescendo ou alto, o Banco Bradesco fica um gráfico muito bom, com possíveis alvos onde? 12,96, né? Depois quem sabe ali na faixa dos 13,36, depois quem sabe pode buscar os topos 13,51, tá? Probabilidade, tá, pessoal? Não estou dizendo que vai, é probabilidade que aumenta se o volume também, se o ativo subir com volume crescente, tá? Esses pontos que eu mencionei de resistência são esses topos anteriores aqui, lá de novembro do ano passado, lá de novembro do ano passado, basicamente, tá? Ok? Fica aí então para vocês olharem BBDC4 e tirarem suas conclusões também. Vamos olhar agora um ativo do setor de seguros, PSSA3, PSSA3, que é a Porto, né? Esse ativo aqui eu coloquei para eu mostrar para vocês uma pergunta que eu me faço. PSSA3 vai conseguir romper aquela resistência da máxima ali de 41,94? Vamos botar 42, né? Vai conseguir romper os R$42, ou seja, vai conseguir romper uma máxima histórica, tá, do ativo, certo? Tem que romper esse topo. Vejam que na semana que passou fez 41,92 de máxima e agora está aqui, né, andando de lado. Nesse tempo gráfico é normal que o ativo ande de lado por vários pregões, né? Não seria nenhum problema, até para dar tempo das médias se aproximarem. Se PSSA4 fizer um recuo até as médias ou até topo rompido, né,
pontos de suporte, né? 40 com 39, 40 com 20, que é a média de 9. Se vier até esses níveis, depois voltar a subir e romper 42, fica muito bonito. Tá? É um ativo muito bonito, por quê? Porque ele estará rompendo máxima histórica. Né? O papel está perto, trabalha nas suas máximas neste momento. Tá? Aqui está o gráfico semanal de PSSA3. Né? Esse papel aqui tem um padrão. Né? Vejam que ele vem até desde 2023 por ali, né? Ele vem até a média de 21 no semanal e volta a subir. Vem até a média de 21 no semanal, volta a subir. Veio até a média de 21 agora ali em dezembro, né? E voltou a subir de novo, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né? Se vai haver o rompimento dos R$ 42 com aumento de volume que pode dar início a toda uma nova onda de valorização para o ativo. Lembro que se não romper, o papel pode ter uma correção mais forte, porque é um topo, aí teremos um topo duplo. O topo duplo na análise gráfica é tempestade à vista, a gente costuma falar, né? Porque se não rompe, aí pode ter uma correção mais forte, mais acentuada. Mas ainda assim fica um ativo bonito, porque caso venha fazer uma correção, tá? Se corrige com queda, né? Se vier até as médias, mas depois volta a subir, rompendo 42, ainda assim é um ativo para se colocar no radar, na minha opinião. Tá? Das seguradoras é um papel muito bom, porque BB Seguridade já foi. Vou colocar aqui BB Seguridade, né? Já andou bastante, está longe das médias. Esse aqui é o gráfico semanal. Né? Então entrar agora é perigoso para quem está no ativo, está de parabéns, está aí ganhando, né, a sua rentabilidade. E a CXSE3, que é a Caixa Seguridade, é um ativo que passou por uma correção na semana aí que estamos encerrando, tá? Mas também está trabalhando perto de máxima histórica, né? Esse aqui tem que romper 16 com 15, a resistência principal a ser rompida é 16 com 15, a Caixa Seguridade. Ok? Vamos terminar então com Rente 3, localiza a Rente 3, tá aqui o gráfico, tá? Vamos botar no diário, me chamou a atenção Rente 3 por um motivo parecido com o da BB Seguridade, com o da Bradesco, né? Olha aqui, ó. Desenhar esse retângulo e vejam que o papel ele tenta romper resistências de um prazo mais longo, desde dezembro do ano passado, tá? O ativo tem que romper no curto prazo 34,08. Vejam que nos últimos pregões ele está andando de lado, normal, depois essa alta aqui, né? Desde o final de fevereiro o papel vem subindo, as médias apontam para cima. É normal que neste momento o papel fique andando de lado, e até é bom porque dá tempo das médias se aproximarem do preço. Tá? Então, caso o papel venha fazer um recuo um pouco mais forte, 32 com 36 é um ponto de suporte. Tá? E o ativo tem que romper aquilo que eu mencionei para vocês, né? Tem que romper 34,08. Rompendo ali, pode buscar, né, a 34,29, quem sabe aquelas 36,45, que é esse topo aqui, né? Lá de dezembro do ano passado. Tá? E no semanal, quero ver também o semanal com vocês. Semanal. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. No semanal a gente tem uma condição aqui que aqui nesse tempo gráfico não é tão boa, porque o ativo toca numa resistência muito relevante, que é a média de 21. 33,54 é uma região de resistência relevante. Tá? Tem que romper 33,54. E vejam que o ativo não consegue romper essa região, a média, né? desde novembro do ano passado, quando teve uma queda impressionante, né? Vem de quedas impressionantes desde novembro. Tá? Então vamos ver se o ativo consegue cruzar para cima da média de 21. Ok? Mas lá no diário me chamou a atenção. Tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção aí de vocês. Espero que tenham
todos uma excelente semana e nos vemos no próximo final de semana. Até lá!